Bem, a aula dessa semana é sobre terapia nutricional. Então, nós vamos ver como é que ocorre a atuação da enfermagem frente à terapia de nutrição parenteral e a terapia de nutrição enteral. Aqui eu adicionei para vocês alguns conceitos, algumas terminologias técnicas do sistema digestório, digestivo, que tem a ver aí com a nossa aula. Então, disfagia. Disfagia significa dificuldade de deglutir, em decorrência de alguma afecção na faringe ou no esôfago. Por exemplo, o paciente está apresentando uma esofagite, uma estenose de esôfago. E é importante ressaltar que essa disfagia pode ser tanto para sólido quanto para líquido. Afagia. Afagia é a impossibilidade de deglutir. Olhem o prefixo a, indicando essa impossibilidade, essa ausência de deglutir. Halitose. Halitose significa mau hálito. Inapetência significa falta de apetite. É importante esses termos técnicos porque vocês precisam conhecê-los para poder escrever de forma correta no prontuário do paciente. Náuseas. Náusea é um desconforto gástrico aí com essa impulsão, essa vontade de vomitar. A êmese é o ato de vomitar. Hematêmese. Êmese, vômito. Esse prefixo hemate, né, significa a presença de sangue. Então, aqui nós temos vômitos com sangue. Hiperêmese. Êmese, vômito, hiper, um aumento excessivo. Né? Então, aqui nós temos vômitos excessivos. Polidipsia significa o quê? Sede excessiva. Poli, indicando muito, excesso. Dipsia, sede. Polidipsia, sede excessiva. Regurgitação, né? Eu coloquei essa imagem justamente para vocês associarem o que vem ser a regurgitação. Quando você olha para uma criança no estado que está a dessa imagem, o que geralmente a gente escuta? Olha, criança golfou, né? Então, regurgitação é justamente isso, é a volta da comida ao estômago, à boca. Pirose ou azia, aquela sensação de ardência, de queimação no estômago. Gastralgia, algia, dor, gastro, estômago. Então, aqui nós temos dor de estômago. Enteralgia, prefixo enter, está indicando aí o local dessa dor, no caso, no intestino. Então, aqui nós temos uma dor intestinal. Ascite. Ascite significa acúmulo de líquido seroso na cavidade abdominal. Então, observem aqui, nessa ilustração, a imagem do lado esquerdo, nós temos um abdômen normotenso, tá? Não tem nenhuma anormalidade aqui. Já do lado direito, nós temos o acúmulo de líquido acítico nessa cavidade peritoneal, né? E na imagem do lado direito da tela, vocês vão observar como é que fica esse aspecto, né? O abdômen fica bem distendido, dolor, a palpação em alguns casos também. Borborismo. Borborismo é o ruído produzido aí pelo movimento, pela movimentação de gás no canal alimentar. Constipação é a dificuldade ou impossibilidade de evacuar. Diarreia, contrário, né? Constipação é conhecida também como prisão de ventre. Então, a diarreia nós temos aqui o oposto. Consiste na eliminação frequente de fezes líquidas, né? Ou pastosas. Há uma mudança aí na consistência dessas fezes. Elas não vão se encontrar sólidas. Eructação significa arroto. Cialorreia, aumento da secreção salivar, né, aquela salivação excessiva.
Por outro lado, nós temos a cialosquese, que significa salivação deficiente, aquela sensação de boca seca. Língua saburrosa, essa língua esbranquiçada, né, com esses pontos brancos. Melena. Melena é a presença de sangue aí nas fezes. E o fecaloma são fezes endurecidas, fezes compactas. Bem, gente, hospitalização. Quanto à hospitalização, é muito comum, né, em pacientes hospitalizados eles evoluírem aí com algum estado deficiente de nutrição. A gente observa que é muito comum a ocorrência de desnutrição nos pacientes hospitalizados. E essa desnutrição, gente, ela é um problema que precisa ser prevenido e tratado, já que o estado nutricional deficiente, ele aumenta o risco de complicações, né, e piora a evolução clínica do paciente. Então, nesse contexto, a equipe de enfermagem ela exerce um papel fundamental, tá? Não somente na administração da terapia nutricional e na sua monitoração, como também na identificação dos pacientes que apresentam risco nutricional. De acordo com Borges e colaboradores de 2013, há estimativas de que a prevalência de desnutrição hospitalar ocorre em torno de 20 a 50% dos indivíduos internados. Então, ela é um problema muito comum, muito frequente. Por isso que a gente precisa ficar atento a esse aspecto. Então, gente, como eu mencionei anteriormente para vocês, a equipe de enfermagem que é responsável por identificar esses pacientes que estão apresentando risco nutricional. Tá? Então, aqui eu destaquei os dados básicos que devem ser colhidos pela equipe de enfermagem. Peso. Então, sempre que possível, né, coletar no exame físico de admissão o peso e também a altura do paciente para que a gente consiga fazer o controle do peso corporal ao longo do período de internação. A gente precisa ter parâmetros para fazer essas comparações. É importante também calcular o índice de massa corporal, que é obtido pela fórmula peso atual dividido pela altura ao quadrado. Aqui ao lado eu coloquei valores de referência, a gente precisa também ter parâmetros para se basear, né? Valores de referências de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, válida somente para adultos. Então, se o IMC for menor que 18,5, significa que esse paciente está apresentando baixo peso. Se for igual ou maior que 18,5 e menor que 25, ele está com peso adequado. Agora, se o IMC for igual ou maior que 25 e menor que 30, ele já está apresentando um sobrepeso. E igual ou maior que 30, obesidade. Tá? Então, o IMC, gente, ele é um indicador bem simples, né, do estado nutricional. Então, é importante a gente calcular esse IMC. É importante também a gente coletar e observar aí os sinais indicativos de desnutrição e carência de nutrientes. Então, eu vou observar se o paciente está apresentando ali unhas quebradiças, está apresentando fissuras labial, perda do esmalte de dente, que mais? Queda de cabelo, irritabilidade, cansaço. Se esse paciente também está apresentando aí disfagia ou afagia, ou se ele apresenta distúrbios alimentares. Então, é importante sim que o exame físico, a anamnese da admissão seja feita com bastante, seja feito de forma bastante criteriosa, bastante minuciosa, para a gente não deixar passar nenhum desses aspectos que são importantes e que vão auxiliar na classificação e na identificação de pacientes com risco nutricional. Alimentação por via oral. A alimentação por via oral consiste em fornecer ao paciente os nutrientes e recursos necessários para sua alimentação pela via oral, promovendo conforto e higiene adequados em um ambiente agradável.
a fim de manter ou estimular o seu apetite. Tá? Quais são os fatores que favorecem o apetite? Aqui eu destaquei para vocês: ambiente limpo, conforto físico, mental, temperatura adequada, e aparência agradável do alimento, e sempre que possível adequar a preferência desse paciente, né, no cardápio, né, de modo que dê para a gente respeitar as preferências individuais de cada um. Fatores que afetam, que interferem no apetite: restrição de certos alimentos na dieta, o sabor do alimento, o ambiente sujo ou com odor desagradável. De acordo com a Cune Cruz 2004, Borge Colaboradores 2013 e o White Colaboradores 2012, a manutenção ou a restauração de um estado nutricional adequado é um aspecto importante, fundamental para o restabelecimento da saúde. Então, gente, esses autores salientam também que no doente hospitalizado, a desnutrição ela pode se instalar mais rapidamente, devido ao estado de hipercatabolismo, ou seja, de aumento do processo metabólico que acompanha aí doenças, traumatismos, infecções, principalmente quando a ingestão nutricional é insuficiente, ela está aí ineficaz, está deficiente. Terapia nutricional. O que é terapia nutricional? É um conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou a recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral ou parenteral, realizados nos pacientes incapazes de satisfazer de forma adequada as suas necessidades nutricionais e metabólicas pela via oral. Então, quando se fala em terapia nutricional, eu tenho que entender que eu tenho a terapia de nutrição enteral, que é feita utilizando aí a nutrição enteral, e eu tenho a terapia de nutrição parenteral, onde vai ser feita através da nutrição parenteral. Vamos ver cada uma delas aqui nessa aula. Essas duas terapias são regulamentadas pela RDC de número 63 de 2000 da Anvisa e também pela portaria do Ministério da Saúde de número 272 de 98, que fixam aí, né, os requisitos mínimos, estabelecem as boas práticas e definem a obrigatoriedade de uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Essa equipe, gente, ela é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico, habilitados e também com treinamento específico, né, para a prática da terapia nutricional, podendo ainda incluir profissionais de outras categorias, que vai ficar a critério, né, da unidade hospitalar. Tá? Mas ela é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico. Perfeito? Terapia de nutrição enteral. Consiste, gente, no conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição enteral. E o que é a nutrição enteral? É um alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou por via oral, industrializada ou não, utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar,
visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, observem, eu até deixei grifado para vocês. Ela pode ser utilizada de forma exclusiva ou de forma complementar, de forma parcial aí, para complementar, né, como eu acabei de falar para vocês, essa alimentação oral que pode se encontrar deficiente. Indicação da terapia de nutrição enteral. Quando é que ela é indicada? Toda vez que esse paciente for incapaz de ingerir alimentos por via oral, mas ele ainda é capaz de digerir e absorver esses nutrientes, tá? Então, ela vai ser indicada, tá? Ele só não consegue ingerir os alimentos, mas ele consegue digerir e absorvê-los. Como é que ocorre a inserção dessas sondas de nutrição enteral? Elas podem ser inseridas pelo nariz, e aí eu destaquei para vocês a sonda nasogástrica ou nasoenteral. Essas sondas podem ser inseridas cirurgicamente, como por exemplo a gastrostomia, que significa aí olha o termo, gastrostomia, tem uma ostomia, ou seja, uma abertura que foi feita onde? Na parede abdominal para fazer a comunicação do estômago diretamente com o meio externo. E também aqui eu destaquei para vocês a jejunostomia. Essa comunicação, essa ostomia, ela foi feita aí no jejum, né? Vai comunicá-lo diretamente com o meio externo. E essas sondas de alimentação, elas também podem ser inseridas endoscopicamente, como por exemplo, nós temos a gastrostomia ou a jejunostomia endoscópica percutânea, a GEP ou a GEP, tá? Então essas são as formas que a gente pode encontrar de inserção das sondas de alimentação, de nutrição enteral. Tá. Então aqui, meninos, eu só destaquei para vocês conseguirem observar através da imagem como é que ocorre aí essa inserção da sonda e até onde ela vai ficar localizada. Então aqui pela via nasogástrica, ela vai ser inserida por onde? Tá? Não gravem, só observem a nomenclatura. Naso vai ser inserida pelo nariz. Gástrica, ela vai ser direcionada aonde? Ao estômago do paciente. Já a sonda inserida pela via nasoentérica, ela vai ser inserida também pelo nariz, mas ela já vai ser direcionada no intestino delgado desse paciente, tá? Observem, a inserção é a mesma, naso, mas o local de posicionamento da sonda, ele vai variar, ele é diferente. Na gastrostomia, vocês estão conseguindo observar aí qual é a diferença? Aqui a gente não tem nenhuma sonda inserida pelo nariz, nem por via oral, tá? É feita uma comunicação, essa sonda ela vai ser implantada aí de forma cirúrgica ou via endoscópica, e aí vai formar, né, através desse estômago e vai permanecer no estômago. E já a jejunostomia não, essa sonda ela vai ser implantada cirurgicamente ou por via endoscópica e permanece em um orifício, uma abertura que a gente denomina de estômago. E fica lá posicionado diretamente no intestino delgado, mais precisamente no jejum. Por isso que a nomenclatura é jejunostomia. Tudo bem? Então, gente, a nutrição enteral é o método de escolha para oferecer, para fornecer o suporte nutricional a pacientes que têm o trato gastrointestinal funcionante, ou seja, o trato gastrointestinal está anátomo funcionalmente aproveitável, tá? Mas ele não consegue manter a ingestão por via oral de forma adequada, de modo a satisfazer suas necessidades nutricionais e metabólicas. Então, aí nesse caso, a gente vai
escolher a nutrição enteral. Então, gravem tudo isso que está destacado de vermelho. Quando eu falo em nutrição enteral, o trato gastrointestinal do paciente está funcionante, que é para vocês não confundirem com outro método de terapia de nutrição. E quais são os benefícios aí desse tipo de terapia de nutrição enteral? Ela é a mais fisiológica, tá? Por quê? Porque é a que mais se aproxima da nossa alimentação natural, pela via oral. Outro benefício, o paciente pode receber aí nutrientes complexos, como, por exemplo, proteína integral, fibras. Ela estimula a atividade imunológica intestinal, possui menor risco de complicações, quando comparada lá com a terapia de nutrição parenteral. É uma técnica simples. Vou mostrar para vocês como é esse procedimento de passagem de sonda nasogástrica com nasoentérica. De fato, é simples e ela tem um baixo custo também quando comparado com a nutrição parenteral. De quem é a função? Quem é o responsável pela passagem